No dia de hoje, nós vamos falar sobre um livro que basicamente nos ensina a ser uma pessoa melhor. A cada momento, a cada reflexão, a cada novo capítulo, a gente vai tendo novas reflexões, novas ideias, diversos pensamentos para entender tanto o nosso psicológico quanto quem nós estamos sendo neste momento. Então, neste livro do Divaldo Franco, escrito, e psicografado pelo Divaldo e com a ajuda do espírito da Joana de Ângeles, a gente tem uma parte de uma série psicológica que foi feita por ela para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, tanto no psicológico quanto em questão dentro da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo a este canal, a este vídeo agora. Aqui nesse canal a gente fala sobre literatura, sobre livros, eu trago algumas resenhas dos livros que eu vou lendo, eu sempre vou trazendo alguns vídeos todas as semanas, e neste vídeo de hoje eu quero te lembrar uma coisa antes da gente poder falar sobre esse livro, que é um livro espírita, mas antes de mais nada eu quero que você já se inscreva no canal, ative as notificações, entre em contato ou comente aqui também, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, o meu canal possa crescer um pouco mais e a gente continuar alimentando a literatura de vários livros, tanto nacionais quanto de outros autores, tá? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, tá? O Homem Integral, do Divaldo Franco, que basicamente este livro nos ensina algumas coisas, né? Ele é o volume 2 dessa série psicológica da Joana de Ângeles, que são 16 livros no total. Neste livro ele aborda diversos assuntos e dentro deles a gente tem assuntos como vários dentro da autodescoberta, algumas coisas que perturbam o nosso psicológico, o nosso emocional e vários outros sentidos. Ele é dividido aqui em 9 capítulos no total, né? E aqui, nos capítulos, eu vou ler aqui para que vocês entendam. Primeiro, no primeiro capítulo, ele vai falando sobre os fatores de perturbação, que nada mais são do que as questões quanto à ansiedade, quanto ao medo, quanto à rotina, quanto à questão de liberdade, né? Então ele vai falando ali, a gente vai entendendo alguns conceitos do que pode acontecer, que pode perturbar o nosso psicológico e o nosso emocional. No segundo capítulo, ela fala ali sobre os estranhos rumos e seguros roteiros, né? Que ela fala sobre a questão da aparência que o homem tenta trazer. E quando eu falo aqui homem, né? E quando ela também coloca como homem, né? Ela não está falando do gênero masculino, mas sim da humanidade de maneira geral. E neste ambiente aqui ela fala sobre a questão do ódio, suicídio, os mitos, a fobia social. Na questão dos mitos eu ainda discordo de certa maneira, mas isso é uma questão mais minha mesmo do que de fato quanto ao livro. Ela dá várias explicações ali que eu discordo em alguns pontos pela questão de como eu vivenciei essa questão de alguns mitos e como eu presenciei isso. Depois, no capítulo 3, ela fala sobre essa questão da busca da realidade, né? Que é a questão de autodescobrir-se, a questão da consciência ética, que é basicamente você ter uma consciência do que é certo e do que é errado, e sobre a religião e religiosidade, e dessa diferença entre as duas coisas. No quarto capítulo, vai falando sobre o homem em busca do êxito, que é basicamente falando sobre as inseguranças, as crises, os conflitos da sociedade e, né, qual que é o lugar do homem indispensável, ou seja, em que local você deve se colocar neste ambiente. Depois a gente tem alguns conceitos sobre as doenças contemporâneas no quinto capítulo, onde vai falando sobre as doenças físicas, doenças mentais, doenças que são comportamentos, né, de neuróticos e vários outros movimentos, e como lidar com eles, ou o que isso nos explica sobre alguma coisa. Fala também ali no capítulo 6 sobre a maturidade psicológica, né, ou seja, como você adquirir essa maturidade psicológica, tanto quanto os seus sentimentos, quanto a questão psicológica, de fato. Depois, no capítulo 7, a gente tem a planificação
interior, né? Que basicamente nessa planificação interior é como você subir um pouquinho alguns degraus interiormente, né? Ou seja, você lidar com alguns quesitos que podem ser problemas que estão sendo alimentados na sua encarnação, que você pode modificar. Também tem ali o capítulo 8, o homem perante a consciência, ou seja, como é que você lida com a sua própria consciência e como é que você vai estar lidando com isso. E depois, no último capítulo, fala sobre o futuro do homem, ou seja, o que nos espera no futuro. Dentro desse livro, né, a gente tem ali cerca de 170 páginas, basicamente. Dentro desse livro, a gente tem cerca de 170 páginas ali que nos explicam de maneira muito clara o que nós podemos fazer para sermos homens cada vez melhores, pessoas cada vez melhores, abordando questões éticas, questões espirituais, questões também sobre elevação, sobre conhecimento dentro daquilo que é correto, daquilo que não é, e de como nos proteger, às vezes, de influências que nos levam a ter comportamentos que não são corretos de nós tomarmos. Então, dentro desse livro, né, dessa obra que o Divaldo psicografou com a ajuda do espírito da Joana de Ângeles, que foi a Joana de Cusa em uma das suas encarnações, a gente sabe que aqui ela vai nos dando algumas ideias de como nós nos tornarmos homens de bem, de fato, como fala ali no Evangelho segundo o Espiritismo, mas de forma mais atualizada do que no Evangelho, né? E de forma mais simplificada para que nós possamos entender. Mas é importante que, mesmo que você leia esse livro, como é uma série, né, a série psicológica da Joana de Ângeles, tem o objetivo de nos ajudar quanto às questões psicológicas para nos tornarmos pessoas melhores e termos um melhor discernimento em determinadas situações. Então, é claro que no momento em que eu li esse livro, eu discordei de algumas coisas, outras eu refleti bastante, mas a cada vez que a gente vai lendo, a gente vai tendo momentos diferentes, né? Então, nós vamos nos elevando, melhorando em um ponto e outro, desde que nós queiramos ter essa melhora. E este livro ajuda nessa melhora, caso você queira começar essa jornada de mudança, de melhoria de você mesmo, né? Não para os outros, mas para você, para a sua elevação espiritual e moral. Então, esse é um livro importante que, se possível, seria interessante que você faça o estudo dele, não apenas a leitura. Eu fiz a leitura, mas em algum momento eu também vou ler para o estudo, de fato, ler com mais ênfase em entender os conceitos, cada um deles, para que isso se fixe um pouquinho mais e eu consiga tirar mais proveito dessa leitura. E se você gosta desse tipo de leitura, você vai gostar também, tá? E eu indico também que vocês leiam outros livros dessa mesma série, porque é uma série muito interessante. Já li um outro livro, né, dessa série, mas não necessariamente o primeiro. Li um outro que não tem muito a ver com o que está falando aqui, tem uma outra parte. Então é interessante a gente fazer a leitura dentro desse ambiente, dessa área. E eu te indico esse livro, se você quiser comprar, vai estar o link na descrição para que você possa comprar, tá? E antes da gente finalizar, quero que, se você ainda não está inscrito nesse canal, você já ative as notificações, se inscreva aí no canal, porque isso vai ajudar bastante nessa continuidade de publicação de vídeos que eu faço todas as semanas. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do que eu falei sobre esse livro, para que você possa adquirir e talvez se interessar em ler também. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.